Estamos de volta, esse é o Sala de Redação, 1h38. Agora IES é Fiat, Fiat é IES, hein? Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Beba com moderação. Escuta, Potter, o que o técnico do Inter tem que fazer para que o Inter não seja surpreendido pelo Olímpia, um time que ele tocou 6-1 no Beira-Rio? Me conta aí. Posso responder com a voz Guerrinha? Pode. Começar escalando os melhores. Já é uma boa saída. Bom, o melhor já começa, né, Pedro? A gente tem, né, nós colorados temos o Tyson, né, pra jogar, né? Lembrando que tem muito colorado reclamando da liderança do Rodrigo Dourado, né? Querendo demitir o Rodrigo Dourado. Não, o Rodrigo Dourado é bom jogador. A gente tem que colocar pessoas perto dele que peguem a liderança pra elas e deixem o Rodrigo Dourado jogar a bola dele, que é isso que ele tem que fazer. Então não precisa mandar fora, embora os melhores jogadores do Inter, e Dourado e Edenilson são dos dois, né? Os dois estão certamente entre os melhores jogadores do Inter. Agora talvez não caiba o Dourado essa super liderança que se imagina que ele tenha, e talvez não tenha. Tanto é que a notícia que se tem é que ele passa a capitania para o Tyson. Então o Inter tem um capitão e um jogador melhor lá isso já é um alento. Continua as lesões tirando alguns jogadores, mas eu acho que o time vai ser muito próximo do Grenal, Pedro. Claro, não sei se pinta essa ideia com o Nonato no meio, né? Porque tem o Tyson entrando por ali, não sei se daqui a pouco pinta um falso 4-4-2, mas eu acho interessante, até porque o Inter vai entrar em campo, sempre lembrando, amanhã às 11 da noite, ou seja, acaba na quinta-feira, o jogo entre Deportivo Táchira e Always Ready. O jogo é na Venezuela, não é em cima da montanha. É bom pro Inter? Um empate. O bom é que o Táchira não ganhe. Um empate ou uma derrota do Táchira, né? Porque aí o Inter pode Isso é a única coisa que não pode acontecer. Os venezuelanos ganharem, Potter, é a única coisa que não pode acontecer. Porque aí pode criar um cenário que se o Táchira ganhar, Pedro, e o Olímpia ganhar do Inter, na última rodada eles fazem um jogo de compadre e empatam e o Inter está fora. E o Inter pode vencer por 1.000-0. Não, mesmo se o Inter vencer, Pedro. Mesmo se o Inter vencer, porque acontece o seguinte: o Táchira vai para 9 pontos, o Olímpia ganha do Inter e vai para 9 pontos. Aí tem Inter e Always Ready. Se eles empatarem, os dois vão para 10. E o Inter, se ganhar, vai para 9. Então o Inter tá fora. Mas o Inter precisa perder. Claro, o Inter tem que perder para o Olímpia. Raciocínio caiu, como disse o Guerrinha, o Inter joga por 4 resultados. O Inter joga pelo empate e por sua vitória, e joga pelo empate e a vitória do Always Ready na Venezuela. São 4 resultados que servem para o Inter. 4 resultados. Né? É muito resultado. Agora, perder... só que aí detalhe, né, Guerrinha? O Inter já entra em campo sabendo, né? Se funcionou uma das noites ou não, né? Na quarta-feira, madrugada de quinta-feira, né? Então já tem essa pressão... Pode ter uma pressão adicional. Porque a lógica é o Thatcher ganhar do Always Ready. Essa é a lógica. Isso te interessa. Eu tô conversando aqui com um colega do ABC Color, tô escrevendo sobre o Olímpia. Ontem o Olímpia jogou pelo Campeonato Paraguaio, tá? E ele até estragou a festa do Libertad porque ele perde por 2-1 pro Nacional. Aquele time que foi vice-campeão lá pro São Lourenço, recente, né? Tempo atrás. São Lourenço, é um time tradicional lá, mas menor. E ele perde de virada por 2-1. Eu tô conversando aqui com o Christian Mareco, que é repórter lá do ABC Calor e cobre as coisas do Olímpia. E ele disse, olha, 8 titulares do Olímpia foram preservados. Porque esse jogo, ele é uma espécie de tudo ou nada pro Olímpia. Afinal... E assim, aí no WhatsApp que nós estamos conversando aqui, ele disse assim, e eles estão muito machucados pelo 6-1. Eu tô com a impressão, pelo que ele está me dizendo, de que o Olímpia vai armar a guerra. Vai chegar para jogar tudo e ainda se tentar ele puder limpar... entrar com canhão, metralhadora, pode ser, porque é um time ruim, né? Tomou 6 aqui, né? O Inter não vai perder para esses babacas aí de novo, né? A responsabilidade é do Inter, né, Léo? E aquele 6-1, a responsabilidade de ter criado esse cenário é do próprio Internacional. Exato. Não, e aquele 6-1 retumbou muito forte, porque o Olímpia... Vão perder bravos. Embora seja um time tecnicamente inferior, eu imagino que tomar um 6-1 no lombo deve pesar no ambiente interno e deve dar uma cobrança absurda. Porque, afinal, é o tricampeão da América, o Olímpia, né? Tem uma camisa gigante, né? É o maior vencedor da Libertadores da América do grupo. O Olímpia é tricampeão, o Inter é que a gente diferencia o time e o clube, né? O clube é gigante, o time do Olímpia é sofrível esse ano.
Mas, Alex, a brincadeira que o Potter fez, imitando a voz do Guerrinha, ela cabe no seguinte sentido. Convicção é uma coisa, teimosia é outra. Um dos melhores treinadores que tivemos no Brasil, porque mas tem que identificar, da natureza do treinador, porque ele uma quer... linha tênue, não, pois é, Alex, mas ele quer assim, ó. É claro, a fronteira não tem um rio, a fronteira não tem ponte, a fronteira é seca. Então, entre a convicção e a teimosia. Eu estou falando, por exemplo, que treinador, como a cabeça dele é que dança, ele se autoriza a teimosias porque ele vai morrer pela cabeça dele ou se consagrar pela cabeça dele. O melhor treinador que tivemos recentemente no São Paulo, bicampeão do mundo contra Barcelona e Milan, é o mesmo cara que não leva o Leão para a Copa de 82, que era mais goleiro do que a soma de todos os goleiros que estavam na Espanha. E por teimosia ele não levou. Então, nesse momento, nós temos um treinador, que eu não vou nem comparar com o Telê, que precisa revisar não conceitos, ele precisa revisar escolhas. Alguns jogadores que estão em fim de fila, em detrimento de outros que estão entregando muito pouco no campo, isso precisa ser revisto sob pena de que o Internacional pague caríssimo nesta quinta-feira. Pois é, Guerrinha, o que tu acha? Pedro, eu acho que eu sempre fui a favor de escalar os melhores, né? Sempre. Não pode jogar, bom, não pode jogar é outro problema, mas podendo jogar tem que botar os melhores. Agora, eu fico, sabe o que eu volto um pouquinho no tempo, eu não sou muito de voltar no tempo, eu gosto de olhar sempre para frente, bem para frente. Poderia imaginar que hoje, dia 18... Tá dando probleminha aí. Dia 18 de maio, entendeu? A gente estivesse colocando em dúvida a classificação do Internacional no grupo que ele caiu. Quem é que poderia colocar em dúvida isso? Ninguém. Hoje nós deveríamos estar fazendo contas aonde é que o Inter, qual seria entre os melhores colocados a posição do Inter. Não, amanhã, Guerrinha, amanhã às 11 horas da noite, tu ia estar fazendo amor. Não, isso e não olhando o Deportivo Tátira e Always Ready. Estamos falando de algo real. O Colorado nunca imaginou, tirando a galera que trabalha no Beira-Rio lá pra observar, né? E o Léo, que gosta de olhar esses jogos assim, amanhã vai ter audiência gigantesca esse jogo. É inacreditável isso. É pior do que o Guerrinha não vai poder comparecer. Porque Inter e Olímpia seria grande de qualquer maneira, Guerrinha, entende? Agora, Deportivo Tátira e Always Ready se tornar um jogo gigante para as pretensões do Inter, o Inter que criou isso aí. É inacreditável. Então, amanhã é uma noite a menos de loucuras do Guerrinha para poder olhar futebol. Eu acho que o Inter vai sair dessa enrascada aí, vai sair. Só que aí tem uma outra pergunta. O Inter tem bola para chegar até onde na Libertadores? Mas aí vai chegar zagueiro, vai chegar lateral esquerdo, vai chegar gente no meio campo, mas vai adentrar mais no time. Mas estão contando com a Mega Sena de quarta-feira? Dinheiro a gente consegue. A gente consegue. O Inter vai vender jogador nessa janela, hein? Tem 40 milhões quarta-feira, será que jogaram lá no Beira-Rio? Acho que sim, né? Tem time devendo pro Inter, tem saídas previstas. Presidente Barcelos é muito responsável e pé no chão. Presidente Alessandro Barcelos, o senhor não pode continuar gestões que apenas gastam. O senhor tem que se preocupar em reorganizar essas finanças. Não caia nesses pensamentos aí sonhadores do Potter de contratar. Não precisa. Eu diria para o Alessandro não ouvir esse hipócrita. Olha a hipocrisia do Bagé. Tem que reorganizar. Nós, gremistas, passamos por esse processo. O Bagé está aceitando 1,5 milhão pelo Douglas Costa. Nós, gremistas, passamos por esse processo. Já falei várias vezes aqui. Quando o presidente Romildo precisou cortar na carne. O presidente tinha lá salários milionários vamos lá. Tu não vai trabalhar no açougue, não renovou. Tem que cortar na carne. Não renovou Moreno, não renovou Barcos. Zé Roberto, não renovou Barcos. O Barcos é um dos jogadores mais caros da história do Grêmio. Graças a Deus que ele não renovou. Não trouxe o Ricardo Oliveira, que estava voando por uma diferença de 20 mil, e ninguém no Inter está fazendo esse trabalho. Presidente Alessandro Barcelos, o senhor tem meu apoio. O senhor precisa parar de contratar e precisa reorganizar essas finanças. Mas o Grêmio tem dinheiro para pagar o Douglas Costa, aquele montão de dinheiro? Tem, graças a esse trabalho que foi feito lá atrás. E mais, o Grêmio não tem mecenas. O Grêmio tem cada dinheiro negócio de caixa. É um negócio. O Inter trouxe um dos jogadores mais potentes, o Shakhtar Donetsk, sem gastar muita coisa. Trocando o salário de um pro outro. Mas é o caso do negócio. Olha só, não tem só jogador caro para vender, Bagé. O Thiago Santos não é o jogador mais caro do mundo. Mas é o caso do Douglas Costa. Se tu pegar ligeirinho ali... Não, o que eu tô falando é o seguinte, dá pra contratar Everton Cardoso, o Vitor Ferraz,
Tu pega 3, 4 jogadores, tu paga praticamente o Douglas Costa. Exatamente, então o Inter tem algumas saídas para acontecer. Mas essa e proposta, pode ter sim bons negócios trocando. O Santos, por exemplo, tá rolando um papo aí do Felipe Jonathan, né? É ele, né? O lateral esquerdo do Santos. O Santos deve uma grana pelo Sacha. Fez gol no Boca. Exatamente. Tem negócio aí. Você tá devendo jogador, grana, vai pra lá. Foi eleito o jogador da semana na Libertadores. E detalhe, olha o que é o futebol brasileiro, Potter. O Sacha, ele nem no Santos mais está. Tá no Atlético. O Santos comprou, vendeu pro Galo e ainda não pagou de quem comprou. É 8 surreal. milhões. Só o futebol permite isso. O Santos deve 8 milhões pro Inter. O Inter ofereceu, pela informação que está correndo, ofereceu 3 milhões. E aí pedalaria o resto, os outros 9 milhões para a longo prazo. Mas há uma boa notícia aí, Léo. Há uma boa notícia aí. O Internacional a grande notícia é que o Inter está olhando pro Moisés e tá falando assim, ó, não tá rolando. Não, tá entendendo onde que estão os furos da bala, onde é que estão os furos na água. O Moisés entrega muito suor, Pedro, mas tecnicamente é um jogador menor. Olha, eu tô falando só de desempenho profissional, por favor. Ele sua entrega em bicas, mas para jogar no Internacional, com as pretensões que o Inter tem, a condição técnica do Moisés fica devendo. O que me disseram... O Maurício tem informação, Leonardo. O Santos ainda não pagou. Agora tu informa para eles que do Atlético Mineiro eles também não vão receber. Aliás, o Atlético Mineiro pagou 30 milhões na FIFA esse mês com o dinheiro do Menin lá. 30 milhões pagou na FIFA. Você quer pagar na FIFA? É depois do cartório, depois do... E na bucha, né? Imagina, o cara que está devendo aí, que está me ouvindo, é mais ou menos isso. O Santos, por exemplo, comprou o Soteldo do Aspato, não pagou. E agora ele vendeu o Soteldo e todo o dinheiro, o Santos não viu um centavo, todo o dinheiro já foi direto lá pro clube chileno e o Santos ainda deve pro clube chileno. Tem duas informações do departamento médico do Grêmio, né? O Churin tá com um desconforto muscular e por isso que ele não viaja pra Venezuela. E o Luiz Fernando foi constatado a lesão grau 2, uma entorse grau 2 nos ligamentos do tornozelo e ele para pelo menos por 3 semanas, inicialmente 3 semanas. E um detalhe, Pedro, coitado, acabou de voltar de uma lesão. A lista dos jogadores que vão para Venezuela, essa lista tem é boa, 21 tem até castigo. jogadores e só tem 4 que não são formados na base. É incrível. De 21 jogadores, 17 tem algum período de formação na base do Grêmio. E o castigo que o Potter se refere é a presença do PP. PP está relacionado para viajar para Venezuela. PP ainda está no Grêmio? Vai para Venezuela. Vai conhecer Aragua, inclusive, não só tá no Grêmio, como vai se hospedar e conhecer Aragua. Rafael de Vério deu uma boa, Léo. Disse assim, sabe qual é o maior castigo? É relacionar, levar ele e não botar para jogar. Tá assim, mas a lista do Grêmio tem duas boas notícias, né, Bagé? O PP tá fora do Grêmio desde o final do ano passado. O Darlan vai para Venezuela. O Darlan é reserva no Grenal de domingo, né? O jogo é quinta. O Ricardinho tá indo também, que foi aproveitado. Jean-Pierre tá voltando. O Thiago Santos não tá relacionado, né? Essa notícia do Potter é preocupante. O Darlan é reserva no Grenal de domingo. Tá? E eu concordo com o raciocínio. O Thiago Nunes, a melhor coisa que ele fez no Grêmio foi dar uma ajeitada no meio-campo, que era pela volta, acho que do Jean-Pierre, Pedro. Ou talvez o Thiago Santos com possibilidade. Tu tá louco? Mas é que talvez tenha a possibilidade do Thiago Santos jogar. E aí, o Léo Pereira tá indo? Não, o Thiago Santos joga. Tá indo. Também tá indo? Joga o Thiago Santos, o Mateuzinho e o Darlan. Ele arrumou o time. E o Darlan, o Maurício pegou bem. O Darlan tá jogando como nunca ali naquela função, fazendo lançamentos, assistências e tal. E aí tá fora. Se ele tiver o Thiago Santos, pra mim tá desenhado o meio campo. É Thiago Santos, Maicon e Matheus. E tem a volta do Jean e do Pinares. Eu acredito que o Maicon vai dar quase o mesmo problema que deu domingo passado, quando ele botou 2 jogadores pesados, lentos e tomou um chocolate. Mas quem seria daí, pro Grenal, o Darlan é o candidato, né? O Darlan é candidato a titular, o Jean-Pierre, dependendo do que faça a quinta, fica à disposição, porque o Maicon... Darlan vai fazer na Venezuela, Maurício? Não, mas aí é compor o grupo, né, Pedro? Tem que ter gente que daqui a pouco fica no banco de reserva para você ter a quantidade de gente suficiente. O desgaste de um cara com 20 anos do Darlan, por viajar de avião, é menor que o meu ou o seu. O Léo Pereira não tá. Não tá. Então tem um titular aí. Foi relacionado ao Léo Grenal. Tá aí, porque o Luciano não se machucou, então é melhor deixar o Léo Pereira aqui, porque ele é imediato. Então, o Léo Pereira, o Matheus Henrique estão escalados no Grenal. Esses dois caras estão no Grenal. Isso né? Aí abre as possibilidades de Jean-Pierre, Maicon, Lucas Silva, Thiago Santos, claro. Se tiver apto, vai jogar o Thiago Santos, né? Hoje titular absoluto do Grêmio.
tu tem Thiago Santos e Matheus Henrique escalados. Pelo que eu tenho de informação. Se o Thiago tiver liberado. Então tu tem uma dúvida, que aí teria Darlan, Maicon ou Jean-Pierre. Eu acho que o Maicon, eu acho que o Maicon agora não joga, não começa. Também acho que não. Acho que não. Eu acho que começa ou o Darlan e dependendo do Jean-Pierre. Daqui a pouco ele bota o Jean-Pierre lá nesse jogo de quinta-feira, não bota o tempo inteiro, bota 45 minutos para ver como é que tá, né? E preserva ele pro Grenal. Eu acho no que ele clássico, Guerra, ele pensa por aí. No clássico ele faz uma inversão no intervalo, porque o Matheus estava jogando mais à frente, aí estava dando o problema que o Pedro referiu, do Lucas e do Matheus e do Maicon, de não encontrarem os meios do Inter. E aí ele inverte, ele bota o Maicon mais à frente e puxa o Matheus para trás. E aí eu queria falar isso aí, Léo. O Grêmio melhora ainda com o Maicon. Não é a entrada direta do Darlan. A movimentação dos laterais do Grêmio, que tem qualidade. Né? Na hora que foi pedida a qualidade ofensiva dos laterais do Grêmio, apareceu a qualidade ofensiva dos laterais do Grêmio. Principalmente do Diogo, né? Que sobe muito. Do Inter é difícil pedir isso pro Moisés e pro Rodinei. Não é a característica de cada um. Eles são bons marcadores, correm, raçudos, mas não chegam muito bem na frente. O Rodinei está fazendo um bom ano contra adversários mais frágeis. Quando surgiu um Grêmio mais preparado, o Rodinei jogou menos. Né? Tudo bem, tá aí, é esse mesmo, os confrontos vão ser assim mesmo. Agora, a gente precisa de mais, a gente novo, Inter, precisa de mais qualidade. Ainda bem que o Inter está procurando um lateral esquerdo. Isso é uma grande notícia. Parabéns, Maurício, obrigado, Maurício. Porque era isso que eu tinha que prestar atenção. Mas esse é bom jogador, hein? Mas sobre esse jogador, ô Léo, teve claro, é aquela coisa assim, especulações que poderia acontecer. O Santos teria interesse no Léo Chu, jogador do Grêmio. Que fica muito claro que não vai ter espaço nesse momento no Grêmio. E aí, entre essas situações que surgem de WhatsApp, olha, o repórter tal, da rádio tal, falou que pode acontecer isso. E se cogitou também o Felipe Jonathan nessa troca do Grêmio com o Léo Chu. Eu sei que o Grêmio tem o Diogo Barbosa, que tem o Cortez, que tem o Guilherme Guedes, mas chegou a se falar nisso muito mais pelo interesse do Santos no Léo. Claro, o Santos também pode combinar com o Inter a troca por algum jogador. A questão do Santos com o Inter, Bagé, são esses 8 milhões de reais. Pagar a dívida. Que ele, entre aspas, resolveria esse problema. Né? O Santos não tem outro lateral. Não ficou nada do Yuri Alberto? Não, o Yuri Alberto saiu livre. Foi erro do Santos. Mas não houve um acerto para entrar um dinheiro lá, não sei o que, para liberar os documentos. Se ele tem parcela ainda, não sei. Eu acho. Se o Santos ainda tem parcela. Acho que tem, que o empresário precisou botar a mão no bolso para pagar. Deixa eu lembrar aqui, Guerrinho, que empréstimo consignado, 6 saídas de casa. Empréstimo consignado é para nós, Guerrinho, que já estamos aposentados no INSS, tá? INSS, tá? É com Agibank. Acesse agibank.com.br e contrate o seu em poucos cliques. Crédito sujeito à análise e consulte condições dos produtos. Plano de saúde empresarial Sulmed Smart. Contrate a partir de R$ 27,40 por mês. E você pode economizar com os painéis Solarisveg da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Ainda tem muito sala de redação para você, tá legal? 5 minutos. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes. Estamos de volta, 2h04. E lembrando para você, trate seu carro com carinho, entregue ele para Zé Pneus, porque ela tem pneus, ela tem suspensão, ela cuida da suspensão, da geometria, balanceamento, troca de óleo, amortecedores, enfim, a Zé Pneus cuida de tudo, está fazendo 25 anos e conta agora com 42 lojas. A última que abriu foi lá em Flores da Cunha, tá? Então, não esqueçam. Trate seu carro com o carinho que ele merece. Leve na Zé Pneus. A Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, é direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br. Um abraço ao Silvio Teitebol, que é o CEO da FMP e que está sempre ligado aqui no Sala de Redação. Para calcário e argamassa, confie na FIDA. E mais uma vez um abraço para o professor Delmar da Facate, que está completando mais um aninho de vida, deve estar com uns 42, 43 aproximadamente. Guerrinha, o que o homem tem que fazer quinta-feira? Quem é que tem que entrar? Tu quer os melhores? Quem são os melhores, na tua opinião, Guerrinha? Fala com a voz Guerrinha, Guerrinha. Pedro, eu acho que a escalação vai passar muito pelo resultado do jogo de amanhã. Entendeu? Porque se o Táchira ganhar amanhã,
o Internacional precisa marcar ponto no Paraguai. E aí, muito provavelmente, terá que ser muito mais ofensivo. E quando eu digo isso, é com Yuri Alberto e Galhardo juntos. Aí daqui a pouco, se não for tão urgente essa medida, que o Táchira não ganhe, e o Inter vai enfrentar na última rodada um adversário com todas as chances aqui no Beira-Rio de fazer 3 pontos, não vai fazer se o Garcia prender o Zorro, né? Aí pode ser que o Inter adote a mesma formação que vem adotando, mas, Guerrinha, com Maurício e Palácios, essas coisas assim. Claro que isso é o que o Guerrinha pensa, né? Mas avaliando um pouquinho na cabeça do Ramírez, o que ele vem apresentando pra gente ele tenta casar um combate às virtudes do adversário junto com a ideia de futebol dele. É mais ou menos isso que ele cola, ele quer ter a bola. Então, Guerrinha, eu acho que o que mais vai pesar na escalação talvez nem seja o resultado da quinta-feira, né? Porque o jogo começa na quarta e acaba na quinta, de madrugada. Eu acho que é muito mais como ele está enxergando o Olímpia. O Olímpia vem mais mordido, vem com chance de classificação. Depois dos 6, parecia que o Olímpia estava morto, né, na competição, e estava morto contra o Always Ready. Acha um gol no último minuto ali. Aliás, tem uns 2, 3 ataques de contra-ataque. A Always Ready botou bola na trave, o goleiro pegou. Foi uma espécie de massacre com contra-ataques do Olímpia. O Olímpia, ele atacou também nesse processo aí. Então, Guerrinha, eu acho que na verdade o Ramírez vai muito mais entender quem é o Olímpia. Claro, tentando pegar algumas informações de qual escalação vai ser. Então o time, acho que ele já vai estar escalado na quarta-feira. Acho que ele já treina na quarta-feira no Paraguai, já com o time escalado. Só pensando no Olímpia. Que hora esse jogo? 21 horas o Inter. E o outro às 11. O Olímpia é melhor que o Táchira ou não? Me parece ser, Guerra. Parece ser melhor. Nada que mude o curso da humanidade, mas é melhor do que o Táchira. O meu medo em relação ao Ramírez é que ele deu na entrevista pós-jogo, e até como forma de defesa naquele momento, né, que há que se compreender, eu não vejo nada, eu não ouço nada em relação ao que se diz na imprensa esportiva, ao noticiário, enfim, a imprensa que cobre a atividade dele, em última instância. Ele tem todo o direito de fazer isso, não é o único. E há outro tanto de gente que diz isso e vê tudo, o que também é do jogo, tá? Mas eu tenho algo que ele que minimizou a pressão, né, Maurício? Tentou minimizar. Bem, eu no lugar dele provavelmente fizesse a mesma coisa, Alex, mas essa história de que cada jogo você faz uma espécie de mapeamento do adversário e adapta seu time ao adversário, eu tenho dificuldade com isso. Eu sei que é moderninho, eu sei que é contemporâneo, mas eu gosto da ideia de um time que é sólido o suficiente para que o outro time se preocupe com ele na mesma proporção ou mais. Claro, se eu falar do Flamengo do Jorge Jesus, aí é fácil, todo mundo se preocupava com o Flamengo e o Flamengo fazia sempre o dele. O de 81 também, o Inter dos anos 70 também, o Grêmio campeão com o Tite em 2001 também, perfeito. Mas esse Internacional que não está pronto, cada vez que há um jogo, se ele muda peças ou desenhos de um jogo para o outro, e às vezes dentro do próprio jogo, como no Grenal, em que o Yuri Alberto circulou por 3 lugares diferentes, aí é preocupante, porque o cara não capta, não fixa a ideia de jogo, Pedro, e aí demora mais. O Potter disse ontem aqui que o Grêmio é melhor que o Inter, o que eu duvido. Eu acho que eles meio que se equivalem, tá? Agora, contra o Olímpia, contra o Táchira, o Internacional tem que botar a bola na boca deles. Não tem nenhuma pressão, né, Pedro? O Olímpia quer montar uma guerra, como disse o repórter. A guerra, ela só é tática, técnica e física. E não pode ser mais nenhuma, porque de ambiente não é. Né? Um ambiente que às vezes atrapalha, certamente, algumas delegações, tudo mais. Eu sei que o ambiente pode atrapalhar assim. Na Libertadores ainda atrapalha, né, o ambiente. A gente teve uma final de Libertadores que foi cancelada e foi para Madrid, por causa de um ambiente, né, naquele super clássico entre Boca e River. Agora não tem isso, né? O jogador, aí entra de novo Guerrinha, tipo assim, sabe? O Olímpia, ele não tem mais nada a fazer além de jogar bola. Claro, ele pode correr mais que o Inter, querer mais que o Inter, mas no final das contas pesa, né? Não, pesa mas o Inter quer, Potter. Não, o Inter tem que querer, né? O Inter não quis durante alguns minutos lá na Venezuela, Pedro. O Inter não quis, né? Em alguns minutos. Ele achou que estava definida a coisa. Mas o combo lá é o jogo do semestre, né, Bagé? O jogo do Olímpia. E o Maurício observa bem que o Ramírez tem como prática olhar o adversário e escalar o time. E daqui a pouco tá passando pela cabeça dele como esse Olímpia vem jogando pra cima, vem buscar da vitória. Quem fez essa observação muito sensata aí, e das poucas vezes que eu falo de futebol, que eu não sei nada de futebol, fui eu.
Não foi o Maurício. O Maurício ratificou a minha observação. Sem querer. Então, quando eu falo de futebol aqui, Léo, que eu só falo bobagem. Por favor, não é verdade. Quando eu falo uma coisa decente. Não é verdade. Uma coisa decente, não estava no sala, Pedro. A manifestação que o Maurício queria fazer e que o Potter fez. Obrigado. No sala ninguém fala bobagem. Ninguém fala bobagem. Mas Agora não, sim. Potter, então, pegando a tua manifestação, e é realmente isso, o Ramírez ele escala o time conforme o adversário, esse Olímpia vai agredir o Inter, vai vir para cima do Inter. E talvez seja o momento, por exemplo, já que no domingo o Caio Vidal ser o jogador do espaço, de ele apostar numa postura um pouco mais defensiva ou com as linhas mais recuadas e colocar um jogador que tenha o contra-ataque, que tenha a velocidade. Ô, Léo, pode ser que surja um Caio Vidal. Eu tava pensando aqui de grandes adversários que o Inter enfrentou fora de casa, né? O Inter grandes adversários ou grandes jogos que se tornaram grandes pela obviedade. O Inter enfrentou Always Ready na montanha, tirei. Venezuela. O Inter domina o primeiro tempo sem ser massacrante, sem conseguir fazer gol, mas domina. O Inter corre risco. A melhor chance foi deles. É deles, né? Mas o Inter não corre risco, né, Pedro? O jogo é dele. O Inter falha numa bola saída ali rapidamente, mas beleza. Aí começa assim o segundo tempo. Consegue o pênalti, estando em cima, faz o gol e relaxa e perde a partida. Lá no Olímpico, lá na Arena, no primeiro turno, na primeira fase, lá no Grenal, o Inter tem a bola no pé, não agride nada, não acontece nada no jogo. Mas não é o Grêmio que domina o jogo. O Grêmio acha aquele gol com uma categoria do Léo Chu e merece a vitória porque o futebol é isso aí. Eu tô curioso agora porque é um time com camisa, é um time, né, que tá vivo na competição, que vai fazer o jogo do semestre, de como vai ser a postura do Inter. O primeiro jogo o Olímpia tava desfalcado ou tava com praticamente os... Tava o que eles achavam que era. Como diria o Guerrinha, tava motivado. Quanto foi o jogo? Sim, mas aí, Bagé, era em casa. Eu tô curioso, pra ver esse papel fora de casa. Se fosse não por isso. Bombando, poderia ter um ingrediente. É que o Léo coloca ali. Bagé, o Inter fez goleada também aqui no Beira-Rio em cima do Táchira. Bom, aí sim, aí que tá, eu quero saber se fora de casa ele vai fazer isso ou ele vai botar o Vidal para contra-ataque. É isso que eu quero entender. Até onde se sabe, o Táchira não poupou ninguém. O Táchira veio com força máxima aqui, tomou um monte. Aí foi lá e ganhou do Inter. Tem um ex-dirigente colorado, muito ganhador, que me disse uma frase essa semana que é perfeita. Time que não ganha fora de casa não ganha título. Não ganha título. E o Internacional até agora fora de casa não ganha de ninguém. E é verdade. Esses dois jogos... nem tu, Guerrinha, tu só risca na caixa. Tu fora de casa, tu não existe. Não ganha título. Eu não risco mais título em lugar nenhum, Pedro. Eu tô mais retrancado que o Alzrit fora da montanha. Fora de casa, Guerrinha. Fora de casa, se empatar, já é negócio. Vou falar pra ti um troço sério, Guerrinha. Essa Comebol realmente é um desastre. Marca jogo às 11 horas. Eu tinha marcado um tirinho com a velha e morreu. Ô, Pedro, meu pai. Tá se falando... A gente falava pouco aí sobre... Agora só na Copa do Catar, só 2022. Vamos voltar pra realidade agora, sem ficção. Tu pega, por exemplo... Não, mas Bagé, ele tá se preparando, Bagé, não é ficção. Não é todo dia. Ele tá treinando. Tá se preparando, tava marcado já pra amanhã, entendeu? Mas não tinha jogo dupla Grenal. Tava tudo certo, Bagé. O Inter atrapalhou. Isso se chama justificativa. Essa entidade... que só faz barbaridades, bora com o jogo às 11 horas. Para. Ô Pedro, a gente falou um pouco aí de possibilidade de reforço e tal. O Grêmio está repatriando um menino que foi criado aqui na base do Grêmio, que depois foi para o Cruzeiro e que agora estava jogando o Campeonato Português no Famalicão. É o Jonathan Robert. Ele tem 21 anos. É um meia, né? Ele joga até de lateral esquerdo, já jogou algumas vezes assim, mas é um meia daquele estilo que gosta o Thiago Nunes. E é um menino que está vindo a custo zero, porque ele ficou emprestado aí mais de uma temporada, jogando não num clube grande de Portugal, mas fazendo boa campanha, sendo titular, fazendo gols, é cobrador de falta e deve estar chegando nos próximos 2 dias aqui à capital para ser reintegrado ao grupo, também com o pedido do Thiago Nunes. Ele foi eleito craque do Brasileirão Sub-20, da Copa Ipiranga. Ele é muito bom jogador. Olha aí, hein? Tá. Então vamos fazer um intervalo comercial, você não marcou 2h15 e logo depois a gente volta, porque ainda tem muita coisa para dizer nessa sala de redação, né? Voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa.
O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você. Estamos de volta com Sala de Redação, 2h19. GZH tem uma matéria interessante com o novo preparador. Grêmio resolve problema físico e não sofre gols no segundo tempo a 5 jogos. É o que diz o título da matéria do repórter Rodrigo Oliveira. Ele tem razão, Bagé? Tem total razão. Inclusive ontem, nós ainda comentando a respeito do Grenal vencido pelo Grêmio no domingo, e eu chamava atenção para isso. O Grêmio, ele consegue se impor um pouco mais de forma competitiva. Eu não entro naquela questão assim, ele subiu as linhas. Não, o Grêmio está jogando dentro do campo do adversário. O Grêmio está tendo, de certa forma, uma maneira diferente de jogar que há bem pouco tempo a gente reclamava. Primeiro, tem 2 fatores aí, e claro que nos 2 se enquadra o Heverson Pimentel. Primeiro que quando ele foi buscado no Red Bull Bragantino, nós tínhamos o que de mais palpável sobre o trabalho dele. Uma temporada de 2020 que o Bragantino é conhecido pela força do Claudinho e pela força física, e uma temporada de 2019 na Série B em que sobrou fisicamente também o Bragantino. E o comparativo que o Grêmio tinha era de um profissional que infelizmente chegou no Grêmio e não conseguiu desempenhar essa função da preparação física. Bom, por que eu estou citando isso? Porque a chegada do Thiago Nunes, que repete time, não é só baseada na vontade do Thiago Nunes de repetição de time, mas porque ele consegue já uma mudança de lastro da preparação física com esse profissional que acabou de chegar. O Grêmio trabalha muito, Pedro. O Grêmio ontem estava treinando no período da tarde. Em momentos recentes, o Grêmio ganha um Grenal na casa do adversário em final de Campeonato Gaúcho, tendo o jogo de Sul-Americano no meio da semana, folga na segunda-feira. Não, o Thiago Nunes levou todo mundo para o campo, trabalharam exaustivamente pelas mãos desse profissional. O Heverson Pimentel já mostra um resultado muito prático no Grêmio. E ele teve o início do trabalho dele atrapalhado. Desculpa a minha ignorância, o Thiago Nunes COVID, né? Vai pra Venezuela ou não vai? Fica treinando. Vai. O Thiago Nunes vai. E o Heverson, ele teve Covid, né, Bagé? Isso atrapalhou também o começo do trabalho dele. Mas há uma nova metodologia de trabalho no Grêmio. O que tu manifesta do Thiago Nunes, por exemplo. Essa é outra característica. O Thiago Nunes vai à Venezuela. O jogo é em Caracas, né? Eu tinha falado brincando que o PP iria conhecer a Aragua, não. É em Caracas. Mas o Thiago Nunes vai acompanhar a delegação. O Grêmio está treinando mais. Mas sabe por que é tão Isso importante, é manifestado Léo? nos bastidores. É importante. Eu ouvi você falando sobre isso e tive a mesma sensação, mas eu acho importante o Thiago Nunes estar lá. O jogo vale 0 em termos de classificação, porque o Grêmio virtualmente está lá, vale 1 ponto em 6, vai conseguir, pronto. Mas os caras que estão lá, Léo, eles precisam ter em mente, os jogadores, que o jogo pode não valer nada para a classificação e pode valer uma enormidade para a carreira de cada um. Se alguém fizer Copa do Mundo na quinta-feira, ganha a admiração do seu treinador e se jogar bom futebol, entra na fila. Não é um jogo para os remediados. Não é um jogo, tirando o PP que está nessa situação, e o Alex até brincou que estava indo de castigo, mas fora a situação do PP que vai jogar no outro lugar, quem vai ficar no Grêmio tem que pegar esse jogo como meta, como Copa do Mundo, como estreia de Copa do Mundo. E o Thiago Nunes, ao invés de um relatório, ele quer ver isso de perto. Eu gosto disso. Mas e tem uma outra situação prática, né, Maurício, em cima desse teu raciocínio. A preservação só está acontecendo, primeiro, porque ele dobrou a quantidade de pontos em relação ao segundo colocado. Segundo, porque ele ganhou o primeiro Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho. Aí ele deu uma respirada. Porque os 7 primeiros jogos ele buscou com elástico puxado o tempo inteiro, fazendo algumas alterações, mas só trocando jogadores por questão de lesão ou outro problema, né? Ele não saiu preservando. Ele esticou, ele puxou a corda, e aí quando ele atingiu os primeiros objetivos, ele deu uma descansada. Tem razão. E tem algumas observações que a gente consegue fazer na lista. Por exemplo, tem 2 jogadores que a gente sabe que estão fora dos planos do Grêmio, mas eles estão totalmente fora. Paulo Vitor e o Everton, nem nessa lista eles estão. Mas o Vitor Ferraz está, Bagé. E esse é um jogador que o Grêmio também pretende negociar, até para aliviar a folha, porque só nesses 4 jogadores, a gente está falando desses 3 jogadores, Paulo Vitor, Everton e Vitor, dá quase um Douglas Costa, né? Mais um pouquinho dá um Douglas Costa. Mas o Vitor Ferraz está na lista. E chama atenção também, o Bagé fala muito desse jogador, e eu gostei das poucas oportunidades que ele teve, eu queria vê-lo mais, é o Vitor Bobsin. Até porque o contrato dele vai até o final do ano. E eu gostaria de ver mais. Já está em tratativas, Esse é um jogador, Léo, que tem passaporte espanhol. Então, ele não renovando, ele não conta como, por exemplo, estrangeiro para uma negociação na Europa. É um jogador jovem ainda, né? Tem mercado.
Exato. E teremos mais Ricardinho, né, Bagé? Desde o começo. Ricardinho. Fernando Henrique viajando também, né? Que é um jogador que está ganhando mais espaço. Pois é, Bagé, esses dois jogadores, o Fernando Henrique e o Bobson, o Fernando Henrique, quando eu vejo jogar, eu fico encantado com ele, né? Pelas poucas vezes que eu vi. O Bobson eu não consegui ver ainda, muito pouco, quase nada. Mas são jogadores que o Grêmio parece que não tem um aproveitamento mais imediato para eles, ainda que eles tenham condições de dar boa resposta. Como é que tu encara isso aí? Tá, mas posso responder por ti, Bagé? Não posso, né? Mas vamos meter. Tem o Thiago Santos, que tu tanto adora. Tem o Matheus Henrique, né? Sobre não tinha. Mas aí tu... Tá, é que beleza, alguns jogadores vão sobrar, Potter. Quer ver, ó, o Elias que tá viajando agora, se imaginava um aproveitamento muito maior dele e acabou não acontecendo. Porque daí chegou o Léo Pereira, que aproveitou a oportunidade, o Gui Azevedo, né? Já tá ali, tem a questão da lesão, o Luiz Fernando ainda é um dos preferidos ali, também do Thiago Nunes, então para algumas posições pode ter um a mais nome, um ou outro nome que não seja aproveitado. Não, mas o Marcos Hermann... Se ele for preferir o Luiz Fernando, o Pinares, o não, tá errado, Turim, aí tem que largar. O Marcos Hermann, na entrevista pós-Grenal, ele fala quando perguntado, tá, mas o Grêmio não tem a característica desse jogador que é o Thiago Santos, e ele cita o Matheus Sarará, que é um menino que quase ninguém conhece, ele está próximo aí de fechar 18 anos, e que joga uma barbaridade. Tanto que a proposta, quando chega para o Diego Rosa, que acabou indo jogar na Europa, o Grêmio não faz força para segurar o Diego Rosa porque a proposta era muito boa e porque já enxergava ali o Matheus Sarará. Eu vou trazer para você só uma informaçãozinha bem rápida que eu ouvi de uma pessoa muito importante ontem e que dá um reflexo do quanto impactou de forma positiva a chegada do Thiago Nunes e do Heverson Pimentel. Uma pessoa importante do Grêmio ouviu de um jogador. Poxa, esses caras poderiam ter chegado antes. A maneira de trabalhar do Thiago Nunes e do Heverson Pimentel está chamando a atenção de forma extremamente positiva. Ninguém está reclamando do Renato. A maneira de trabalhar do Thiago Nunes, ela é diferente. Palavra de um cara importantíssimo. O Bagé, Não, Potter, só para completar do Grêmio ali, eu pelo menos, nos espaços, eu dizia, olha, eu queria ver o Breno jogar, porque a gente estava vendo que o Vanderlei não dava conta do recado, o Paulo Vitor a gente já conhecia e o terceiro goleiro era o Júlio César. E eu reivindicava que o Breno, que estava encostado ali e estava quase tomando o mesmo destino do Léo Jardim, que foi para a Europa sem jogar, que ele ganhasse chance. E nessa partida de quinta-feira a gente vai ver o segundo goleiro do Grêmio. Tem o Adriel e o Chapecó, né? Ou o Chapecó. O Adriel é de seleção de base. Ele é chamado Dida, né? Ele é muito parecido com o Dida, ele é baiano alto, também. Eu vi jogar na Copa São Paulo. Eu lembro dele na Copa São Paulo e já impressionava na altura dele, né? Então assim, a gente vai ter a oportunidade de observar um desses meninos, ou o Chapecó ou o Adriel, já que o Breno acendeu e confirmou que a gente já ouvia na base. O número que eu falei na abertura do Sala, ele chama muita atenção, são 21 relacionados, só 4 não são da base. Tu conseguir levar para... é um adversário fraco sim, mas tu botar 17 de 21 não, base, é bom. Esse é mais um mistério que precisa ser desvendado. A base do Internacional, que inclusive foi campeã em cima do Grêmio, né? Muitos desses meninos aí. Exatamente. Foi campeão. O Internacional leva, sabe quanto tempo para aproveitar na base? O Internacional tem um goleiro que foi destaque no Campeonato Mineiro. É avô, agora já. Não, nem se cogita. Ele vai com os netos treinar. Nem se cogita. Quer dizer, então a diferença é essa. O Grêmio dá chance para meninada. O Internacional parece que o cara tem que virar antes disso um Rivelino, um Gerson, porque senão não vai ter chance. Pois é, por isso aí tem que botar pra jogar. Tem que saber qual é o mistério, por que não jogam? Bota pra jogar, olha, não é a mesma coisa no profissional, ele era bom sem a responsabilidade na base e tal. Tudo bem, bom, empresta, faz negócio com ele. Tem que amadurecer, né, Guerrinha? Mas daqui a pouco, mas eles vão amadurecer com 40 anos. Não, mas eu tô concordando contigo, tem que botar ele pra amadurecer jogando. O goleiro fenômeno do Inter tem 27 anos e 5 jogos. Sim, o Daniel tem 6 netos já e já tá tendo bisneto já. E a gente chama ele de menino, né? A gente chama ele de menino ainda. Tem um menino, ele é tratado por todos como fenômeno. Fenômeno para jogar pife na concentração. O Daniel, se o Inter decidir se vacinar pela Comebol, ele já não ia se vacinar, Pedro. Sim, já se vacinou. Já se vacinou, já, Daniel. É muito bom. O Pedro é do tempo do carteado, eles nem usam mais isso. Pedro, eu sei que não vai ter tempo, eu precisaria de 18 minutos para isso, mas eu vou começar uma tese que eu acabo ela amanhã.
Na entrevista coletiva de Miguel Ramírez, ele disse que não lê nada, não observa nada, não vive esse mundo aqui. Vai ler Leonardo Oliveira, só que erro grotesco. Pra ele tanto faz perder Grenal. O Guardiola aprendeu alemão para ir para a Alemanha. É isso aí. O Guardiola aprendeu inglês para ir para lá. O Ramírez tem que se adaptar aonde ele tá. E onde ele tá, o Grenal é um jogo diferente. O Grenal é uma decisão. Então não é o mundo que tem que se adaptar ao Ramírez. É o Ramírez que tem que se adaptar ao Rio Grande do Sul. Aqui há prioridade no clube. Aqui tem coisas gigantes que tem mais de 100 anos de história. É um erro dele, não. Mas Potter... Não, até porque a imprensa gaúcha, ela pensa muito diferente. Aqui dentro do sala a gente briga quase todo dia, porque a gente pensa diferente. Não há uma unanimidade. Eu não sei como é que o Miguel Ramírez botou isso pra fora e o que ele quis dizer. Eu gostaria de cortar os cabelos do Leonardo Oliveira. Eu gostaria de cortar os cabelos quando ele discute comigo, rapaz. Tira a barba dele. Ramírez, pega uma máquina. Desce em Porto Alegre. Não é. Desce em Porto Alegre, se adapta, entende o meio que tá. Tu vai ser muito mais feliz, eu te aposto. Aposto contigo. Um vinho português, não espanhol. Então tá. Falei por isso, terminou, né? Mesmo. Tá bom, beijo pra todos aí. Alemão, beijo, Pedro. Conta aí. Tchau. Pedro, o governo do estado emitiu os primeiros alertas para regiões que estão com um aumento de número de casos de coronavírus. Agora os prefeitos têm 48 horas para apresentarem um plano de ação. Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo, que é a região que tem o quadro mais crítico. Santo Ângelo com 51% de aumento na ocupação de leitos clínicos em 19 dias e 100% da ocupação das UTIs. Nós vamos acompanhar a transmissão que será feita agora à tarde com detalhamento, vamos repercutir com os prefeitos. Gaúcha Mais também vai acompanhar em Brasília o depoimento hoje do ex-ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo, à CPI da Covid. Tem notícia boa para Porto Alegre, Pedro. Começaram a chegar hoje os primeiros clientes a 2 restaurantes no Cais Embarcadeiro. O Cais Embarcadeiro recebeu os primeiros clientes agora ao meio-dia. Nossa reportagem vai entrar de lá hoje já contando. Todos eles já cadastrados previamente, então não adianta a pessoa chegar lá e tentar entrar, precisa previamente fazer o cadastro nesses primeiros dias. Tem o Diário do Fronte também e uma outra ótima notícia que é a chegada daqui a pouquinho, Pedro, no aeroporto em Porto Alegre de vacinas Coronavac para a segunda dose de todos aqueles que estão com atraso e AstraZeneca Oxford. Então tá. Bom, isto vem tudo no Gaúcha Mais, que é a programação a seguir, né? Nós do Sala de Redação estamos, é claro, agradecendo a sua sintonia, o seu carinho, a essa liderança extraordinária que você dá para a Rádio Gaúcha. São 6 anos e mais 2 meses de liderança absoluta no rádio do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. E vem aí para você, Gaúcha Mais. Tchau, fui!